Tudo jóia? Bom dia, tudo jóia? Tudo bem? Cara, quanta gente bacana, que legal, bom dia. Bom, farei uma breve apresentação sobre o Instituto. Meu nome é Germano Busch, alguns de vocês já devem saber, enfim, e ao lado de toda uma equipe, faço a gestão do Instituto Internacional Juarez Machado. Agradeço a você que está ao vivo, nos assistindo e participando neste fim de manhã de 7 de dezembro de 2021, datando esse momento, e lembrando a todos que a partir de amanhã esse vídeo estará disponível em nossa página do YouTube, para quem quiser assistir da forma, em outro horário, como quiser, esse nosso programa de hoje. Em instantes, teremos uma enriquecedora conversa com os principais responsáveis, certamente, pela existência de nossa instituição. Ele dará sequência a uma série de conversas relacionadas ao artista Juarez Machado. Bom, para quem não conhece no Instituto, nós somos uma instituição privada e sem fins lucrativos, fundada pelo próprio artista e com sede na antiga casa de sua família em Joinville, Santa Catarina. Estamos abertos ao público desde novembro de 2014 e, dentre as principais finalidades, estão a de estimular o livre acesso de toda a comunidade às artes em geral e a diferentes fontes de conhecimento por meio da realização de exposições de obras e trabalhos de Juarez Machado e de artistas do Brasil e exterior. Também acontece em nossa biblioteca artística, que é de livre acesso a toda a comunidade, lançamentos de livros, bem como nossos espaços. O nosso espaço recebe apresentações culturais e artísticas, em especial nas áreas de dança e música, bem como cedemos a nossa instituição gratuitamente para que grupos venham ensaiar, enfim, terem aulas, para ter uma ocupação por toda a comunidade de nosso instituto. Ainda ocorrem oficinas e práticas artísticas, debates, e é importante lembrar a todos que nesse 2021 marca o início da realização de cursos livres online, abordando temas diversos que sempre serão ministrados por professores qualificados de todo o Brasil e são dirigidos a interessados nas artes em geral, independente da sua formação, grau de conhecimento. É muito importante isso, um grande passo que o Instituto vem dando. Enfim, outra de nossas principais missões é de preservar a memória artística do Juarez Machado, servindo como uma rica fonte de pesquisa e estudo para esta nossa geração e para as futuras também, lógico. E é um trabalho que gradualmente vem se intensificando por todos nós. E dentro disso, 2021 foi um ano muito especial para a nossa instituição e para o artista, pois o Juarez comemorou no último 16 de março seus 80 anos. Preparamos, lógico, previamente toda uma programação e que acabou sendo prejudicada, enfim, tivemos que adaptar uma série de situações e remanejar uma série de eventos para os próximos anos, enfim, seguimos em frente. Contando, então, com o patrocínio do governo federal, Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, ao nosso projeto de manutenção anual do Instituto Internacional Juarez Machado, permitam-me, e também contando com importantes apoiadores e colaboradores, apresentamos aqui uma série de conversas sobre o artista, sua trajetória, influência e contribuição ao desenvolvimento das artes brasileiras. E hoje, como disse há pouco, depois desse enorme podcast, quem estará dividindo conosco um pouco dessas histórias é Edson Busch Machado. Edson, certamente, é um dos principais nomes das artes catarinenses, sendo personagem dos principais movimentos culturais e artísticos desde a década de 70. Em sua carreira como artista, são mais de 300 exposições no Brasil e exterior. Como gestor cultural, dirigiu e presidiu dezenas de instituições, destacando aqui rapidamente sua passagem na Secretaria de Estado de Cultura do Paraná, um dos mais profícuos presidentes da Fundação Cultural de Joinville e da Fundação Catarinense de Cultura, e foi responsável de forma direta e indireta pela criação de alguns dos principais espaços e instituições culturais e artísticas, não somente em Joinville, mas em todo o estado. Edson possui um nato poder de articulação e constitui seu vasto repertório,
experiências do mundo inteiro, construindo pontes e pavimentando importantes relações com um invejável rol de premiações como destaque artístico e gestão cultural. Em paralelo às múltiplas atividades desenvolvidas, atualmente o Edson responde pela gestão e curadoria do Centro de Eventos da Vinícola Vila Francione, São Joaquim, movimentando e inserindo no circuito das artes, quase de forma pioneira, do jeito que tem sido feito, a Serra Catarinense, que todos aqui conhecem como uma das mais importantes regiões turísticas de nosso estado. Vamos lá, voltando um pouco no tempo, mais precisamente para 2010, Edson assumiu ao lado de seu irmão Juarez Machado a responsabilidade de fundar o Instituto Internacional Juarez Machado, respondendo desde então por toda a curadoria e direção artística da instituição. E hoje, esse nosso riquíssimo personagem, repleto de boas histórias e vivências, Edson Bush Machado, nos brindará dentro dessa série de conversas com um apanhado geral sobre a vida e obra de seu irmão Juarez Machado. Edson, tudo bem? Tudo jóia? Bem-vindo. Pode falar que já estamos te vendo e te ouvindo. Minhas saudações e as primeiras desculpas pela dificuldade técnica. Aqui em Florianópolis está uma ventania agora e acabou levando a colinha, as anotações. E a dificuldade de tratar com as questões tecnológicas, mas o que não impede de termos aí uma troca de ideias efetiva entre todos vocês. E minhas saudações, portanto, culturais a vocês participantes neste projeto, como bem falou o Germano Bush, elaborado pelo Instituto Internacional Juarez Machado e com o apoio do Governo Federal através do Ministério da Cultura, Secretaria Especial do Turismo, aliás, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Lei de Incentivo à Cultura. E eu costumo cumprimentar, digo isso sempre, os meus pares nessas situações como trabalhadores sem áudio, como é que eu vou fazer? Como pensadores da cultura, como articuladores da cultura, e, neste caso, nesta live, como partícipes da live Juarez Machado, 80 anos. Live, ao vivo, estamos aqui trocando ideias. Eu gostaria de propor essa conversa informal, e no que eu puder acrescentar dentro do projeto do Instituto. E aí, além da live, eu posso citar também como uma live a nossa vida, a vida ligada à cultura. Né? Mas aí, ao mesmo tempo, eu quero agradecer ao Germano pela síntese do currículo, eu acho que sempre exageradamente, e eu me denomino um operário da cultura, né? Nesse processo todo, desde 1970, atuando efetivamente com cultura, dirigindo museus, centros culturais, fundações, secretarias, sistemas de museus, coordenações importantes, e como um articulador desse processo de movimento cultural no país, sobretudo no sul do país, onde eu atuei no Paraná e em Santa Catarina, e continuo atuando e à disposição para acrescentar ainda mais a cultura como inclusão na cidadania. Mas me denomino um operário da cultura e, em algumas ocasiões, um colono social. Colono social por causa dessa abrangência que a cultura tem nas lides culturais. Eu acho que voltamos lá ao meu espaço, é isso, Germano? Mas, enfim, eu fui convidado pela equipe do Instituto Internacional Juarez Machado, administrado pelo Germano, e com uma pequena equipe que vem atuando
nos projetos de artes, de música, de dança, de educação, sobretudo, de educação artística, na cidade de Joinville. Eu moro em Florianópolis há cerca de 20 anos, onde atuei em governos do Estado, em conselhos de cultura, e venho ainda nessa atividade. E ao ser convidado para participar desse projeto da maior importância, homenageando o Juarez Machado nos seus 80 anos de vida, nós tivemos aí um primeiro conflito, digamos assim. Juarez é um artista multimídia, e quais os pontos a considerar, a discutir, a debater, a apresentar, uma vez que o Juarez nos expõe um amplo leque de atividades que vão das esculturas, das pinturas, dos desenhos, das gravuras, da sua participação na televisão brasileira, nas lides internacionais, como um dinâmico e atuante artista brasileiro, tanto na América do Norte, quanto na Europa, quanto na Ásia, quanto no Oriente Médio, através das exposições, através das premiações. Juarez Machado com um amplo leque de atividades em objetos de arte, né, em figurinos, na criação de cenários, como mímico, como produtor de atividades culturais, como professor para crianças carentes numa escola, numa clínica de atividades para crianças, para a inclusão da juventude. Então, Juarez, que produziu selos em Correios e Telégrafos, que produziu joias, que produziu, além de cenários, participação em conselhos de criatividade. Então, qual o assunto que deveríamos pautar isso em debate, num primeiro debate com o Instituto Internacional Juarez Machado, com a equipe, com a dificuldade nesse amplo leque? E aí percebi que nós temos profissionais eficazes, eficientes, para apresentarem cada um desses temas com mais profundidade. Nós temos arte-educadores e historiadores que vão apresentar nesse ciclo de debates até essa semana e a próxima, assuntos referentes ao pertencimento do Juarez no patrimônio histórico da cidade. Cronologicamente, um artista, um cidadão de uma pequena cidade eminentemente industrial, na sua trajetória como artista. Um artista nos seus mídias contemporâneas e modernas, como foi tão bem apresentado pelo Vitor Gazek nesta semana, e Juarez Machado como um desenhista de humor, ou com as suas atividades ligadas à imprensa brasileira e internacional, Juarez Machado na sua premiação, enfim, uma série de atividades que este jovem artista de 80 anos vem desenvolvendo com muita capacidade, muita eficácia nesse período todo. Juarez vive em Paris há cerca de 35 anos, num bairro bucólico de Montmartre, e lá vem dando continuidade ao seu processo cultural. Mas, enfim, o que o Edson poderia acrescentar nesse contexto? E aí chegamos à conclusão de que a minha convivência com um irmão famoso, um irmão artista, pensadores da cultura, essa convivência, portanto, com um irmão 11 anos mais velho, digo sempre 11 anos mais experiente, com muitas
ou algumas divergências em muitos casos e algumas convergências em muitos casos, seja como cidadão, seja como artista. Essa conversa, de maneira informal, justamente, quer trazer aí umas certas peculiaridades do artista Juarez em convivência com a sua família, com seus amigos, com seus pares artistas, com seus pares cidadãos. A ideia primeira, portanto, junto a um instituto e que pudesse falar sobre o Juarez nesses 80 anos, era dessa peculiaridade que eu tenho, ou que nós temos com ele. E aí, a questão é que nesses 80 anos comemorados pelo artista agora em março de 2021, nós tínhamos previsto, nós do Instituto, desde exposições temáticas que vêm acontecendo, foi possível realizar no Instituto, mas nós tínhamos um circuito de exposição da pandemia, parte foi cancelada, porque havia encontros presenciais em várias dos segmentos onde o Juarez atua ou atuou, seja na escola, seja na faculdade de Belas Artes, seja nos grupos de amizades onde ele se integra, seja nos museus onde apresentou e tem obras no acervo. Nós tivemos que cancelar e centralizar em algumas dessas atividades, entre elas esse projeto de conversas para poder expandir e partilhar com os senhores algum conhecimento. Essas comemorações previstas, tínhamos até uma serenata prevista, realizada pela família, membros da família músicos, mas como o Juarez ficou durante um período deste ano e do ano passado isolado numa fazenda no interior do Rio de Janeiro, em função da segurança sanitária e de saúde, alô? Voltou uma outra informação aqui, mas, enfim, estava prevista, portanto, essa série de atividades. Continuamos com esse debate, com essa apresentação, e vai culminar este projeto vai culminar essas comemorações dos 80 anos com uma exposição no mês de abril ou maio no MON, Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, com mais de 300 obras, entre objetos, fotografias, esculturas, instalações, e que desde já, em primeira mão, estou convidando aqui a todos os interessados essa exposição comemorativa dos 80 anos. É quase uma retrospectiva e vai se chamar Juarez Machado Volta ao Mundo em 80 anos. Entrou um outro negócio. Vocês estão ouvindo ou estão ouvindo uma música aí? Está bem? Está bem? Está bem? Claro. Eu estou ouvindo bem. Eu estou ouvindo bem. Obrigado, meus caríssimos apreciadores da cultura. Dando continuidade, então, às nossas informações aqui. Juarez, 80 anos, essa extensa programação está limitada a essa participação e culminando com a exposição. E me cabe, neste momento, apresentar essas peculiaridades. E aí, a começar por uma frase que o Juarez sempre apresenta, seja nas suas entrevistas aqui no país ou no exterior, né? Que
Em Joinville, nasci artista e no mundo fui ser Juarez Machado. Aí uma certa pretensão, aí uma certa vaidade, mas há, sobretudo, muita verdade nisso. E este é um questionamento que eu deixo para reflexão. No meu caso, eu fiz um aprofundamento nessa frase, nesse pensamento do Juarez, e elaboramos uma exposição no Instituto, baseado nesse conceito, de nascer artista e ser lá no mundo Juarez Machado. É uma série de trabalhos apresentados nessa trajetória desde o nascimento em Joinville e circulando por Curitiba. Cronologicamente é mais ou menos isso: Curitiba, Rio de Janeiro, depois a América do Norte, sobretudo Boston e Nova York, depois Londres, Veneza, São Paulo de Vence e Paris, onde hoje, há mais de 30 e tantos anos, Juarez vem residindo em Montmartre, um bairro frequentado em muitos tempos por grandes artistas, poetas e pensadores, desde Toulouse-Lautrec, Picasso, Modigliani, Manet, Monet, Eric Satie e tantos outros, do impressionismo, do dadaísmo, do surrealismo. Se circular pela rua onde hoje Juarez vive, Rua des Abbés, você certamente encontrará fantasmas de Van Gogh e seu irmão Antel, que viveram quase de frente o ateliê onde Juarez reside, Salvador Dalí, e há toda uma áurea de criatividade, de sensibilidade, e que Juarez foi beber nessa fonte. Mas bebeu antes disso na fonte de Santa Catarina, de Joinville, a sua terra natal, de Curitiba, onde fortaleceu o seu nome, e Rio de Janeiro, onde expandiu o seu nome como artista, como cidadão brasileiro aberto ao mundo. Nessa questão de que eu deveria falar certas identidades do Juarez pela minha a proximidade familiar, eu quero começar com algumas perguntas que nos são formuladas, que me foram formuladas, e uma delas é de uma criança de 4 ou 5 anos, que formulou uma pergunta interessante à nossa mãe do Juarez, mãe minha. Nós somos 2 irmãos apenas, esses 11 anos de diferença não impedem aí que a gente seja muito próximo. Pelo contrário, já fomos mais distantes, com idades. Juarez, quando saiu de Joinville, tinha 19, 20 anos, eu tinha 10, um pirralho. E Juarez sempre dizia que fomos 2 irmãos dos nossos pais, pai João de Oliveira Machado, mãe Leonora Bush Machado. Fomos 2 irmãos, fomos únicos irmãos. E aí a minha primeira divergência com ele. Na verdade, ele foi único até os 11 anos, mas eu nunca fui filho único. Desde que nasci, ele já estava lá presente, e ainda bem que estava presente. Eu imagino que a minha vinda na vida dele não seja a mesma interpretação que eu faço, afinal ele já tinha 11 anos, com todos os seus sonhos e diversidades, e chega um pirralho aí para atrapalhar ou para dividir com ele, mas nunca competimos a não ser com ideias divergentes, mas essa troca de ideias, essa diferença de ideias é que justamente faz o engrandecimento dessa parceria. Hoje nós somos parceiros efetivos em muitos dos projetos, em muitos dos debates, em muitas das discussões, desde discussões
discussões ou debates ou intervenções familiares, mas, sobretudo, na questão da cultura, das artes, como inclusão do processo de desenvolvimento do cidadão. A partir de Joinville, onde Juarez é um empreendedor ao criar o Instituto Internacional Juarez Machado, até as atividades desenvolvidas pelo país. Voltando à formulação de perguntas que nos foram formuladas, essa criança de 4 ou 5 anos fazia parte, isso nos anos 90, talvez, fazia parte de uma escola pública na cidade de Joinville. E as escolas públicas têm um programa educativo de visitar artistas consagrados e de conhecer o ambiente desses artistas, desses criadores, na sua casa, na sua residência, no seu ateliê, na sua cidade. Esse grupo de crianças, 20, 30, sistematicamente visitavam a casa onde nós morávamos, onde morou Juarez Machado durante o período, e nos últimos anos morava a nossa mãe, Leonora Machado, e que hoje esta casa é a sede do Instituto Internacional Juarez Machado. Essas crianças visitavam e nossa mãe mostrava os quadros do Juarez, o quarto, onde ele circulava, onde ele trabalhava, e assim por diante. E numa dessas ocasiões, uma criança de 4, 5 anos pergunta para nossa mãe, Leonora Machado: vovó, o Juarez Machado, quando criança, comia verduras e saladas? Uma pergunta tão inocente, mas com uma abrangência tão grande, porque, a partir desta resposta que minha mãe daria, essa criança, talvez fosse basear-se, tivesse talvez como um exemplo do seu ídolo, Juarez, que poderia ser um ídolo, um jogador de futebol, poderia ser um músico, um cantor, um ator de televisão, porque certamente essa criança não gosta de salada e a mãe exigia que ele comia salada, ele queria saber se o ídolo dele também comia salada. Eu não sei o que minha mãe respondeu, também a resposta nem sempre é mais importante que a pergunta. Acho que a pergunta é capciosa nesse sentido, né? E a resposta teria 2 opções: ou minha mãe mentir, dizendo que o Juarez comia salada, ou ser verdadeira e dizer que ele detestava salada. Então, a resposta eu vou deixar que cada um de vocês faça, mas eu sei que o guri saiu feliz, o garoto saiu feliz do futuro dele. Isso eu quero dizer que essas circunstâncias são sistemáticas na nossa vida, e o Juarez, como um homem público, tem recebido justamente esse tipo de informações, esse tipo de questionamentos, né? Afinal, é um homem público, e muitos das nossas gerações seguintes, têm se espelhado na atividade do Juarez. O Juarez se eu me considero um operário da cultura, eu certamente acentuo o Juarez, destaco o Juarez como um operário das artes. Filho de um caixeiro viajante, nosso pai, João de Oliveira Machado, vindo de São Francisco do Sul, da ilha de São Francisco do Sul, filho desse caixeiro viajante, filho que chegava das suas viagens mundo afora como um Marco Polo, e a cada chegada dessas nos apresentava uma série de objetos que trazia dessas viagens: relógios antigos, gramofones, lustres, antiguidades, objetos de arte que ele capturava de alguma forma, garimpava de alguma forma, trazendo uma cultura diversificada, caixinhas de música, instrumentos musicais, armas, objetos
objetos inusitados que, para nós, Juarez e eu, aquilo era um parque de diversões às antigas. Nenhum dos relógios funcionava, nenhum dos gramofones, instrumentos musicais funcionavam, mas ele criava terceiros, como um ready-made de Marcel Duchamp, criava novos relógios, novos instrumentos que passavam a funcionar, e até hoje tenho na minha casa, como o Juarez tem em sua casa, relógios funcionando, caixinhas de música, motivando a alegria nossa e das crianças. Filho do caixeiro viajante e de uma operária de fábrica. Nossa mãe pintava leques à mão, flores, paisagens, figuras em leques de seda, numa fábrica no interior de Santa Catarina, em Joinville, e tinha essa sensibilidade para as artes. Ela de origem alemã, mais prática, mais objetiva, ele um sonhador de origem açoriana, e essa junção que criou a nossa família. Juarez Machado, nesse universo de uma cidade eminentemente industrial, muito criança, passa a desenhar, passa a pintar. E aí uma das outras perguntas de crianças e adultos é justamente essa: como o Juarez inicia o seu caminho pelas artes? Qual o start, qual o gatilho que leva uma criança numa cidade industrial, operária, onde os seus amiguinhos eram ou filhos de industriais ou já tinham a ambição de ser funcionário de alguma das boas fábricas, né, ou de comércio, ou coisa assim, e o Juarez passa fora da curva e passa a ser artista. Creio eu, há uma divergência, novamente, eu quero expor isso a vocês, entre eu e ele, uma divergência do bem, digamos assim. Ele se diz, nasci artista. Conta até uma história que a nossa avó paterna, Ana, chamada Ana, açoriana, da Ilha Terceira, de Angra do Heroísmo, quando ele nasceu, ela... Conta isso o Juarez. Ela viu no berço, em cima do berço, uma estrela iluminada. Esta magia de família, de ambos os lados, eu creio que seja aí a junção desta figura que hoje é o Juarez Machado. Essa magia dessas histórias bruxólicas, dessas histórias. Tem alguém mostrando uma imagem aqui. Tá visto. Do Moleskine do Juarez, que mostra essa cena mesmo, ó. Ele justamente. Olha, é um resgate importante. A vovozinha Ana viu a estrela brilhante no berço do Juarez. História que o Juarez conta e que verdades ou mentiras, né? É o filme do Orson Welles, mas é isso, nem verdade nem mentira, e creio que seja esta a verdade. Mas essa magia de um lado e de outro, no lado materno também, a magia de William Busch, um ancestral cartunista alemão, talvez o pioneiro do cartoon no mundo, né? Criador do personagem Max und Moritz, traduzido para o Brasil por Olavo Bilac como Juca e Chico. Eram personagens capetas, peraltas, que criavam historinhas de humor. Tudo isso, esse universo rico da música em nossa casa, das artes, dos objetos, embora fôssemos de uma família, eu continuo de uma família, meu pai, a gente de classe média, né? Que isso meu pai dizia, a gente criança perguntava: pai, somos ricos ou pobres? E ele dizia: nenhum nem outro, meus filhos, somos de classe média baixa, mas por isso temos que trabalhar. Então essas eram informações
que nos passavam. Esse universo, portanto, cria em Juarez um grande potencial, uma vocação, digamos assim. Ele se diz artista, eu acho que aí a divergência, essa é que a procura e a influência de família, de amigos, de cidade é que fazem, que compõem o homem, o cidadão, o artista hoje. Né? Tanto faz. O importante é que mantenha essa luz, essa luminosidade da criatividade e da sensibilidade. Nasceu artista ou se fez artista, ou buscou ser artista. Né? Isso é o que penso do Juarez. A permanência dele, portanto, em Joinville, e talvez esse passo seguinte, por que ir estudar belas artes quando todos estudavam ou engenharia ou outra área, né? Por que estudar belas artes em Curitiba? Creio que tem vários ganchos aí, um desses é essa formação de família, o outro é a curiosidade. E aí eu, como curador de exposições, como gestor de atividades culturais, eu quero salientar a curiosidade como um sentimento necessário ao artista, ao criador, ao músico, ao cineasta, a quem faz teatro, faz dança, trabalha com patrimônio, a curiosidade do cidadão diante das coisas, e a partir daí absorver e transformar. Juarez faz isso muito bem, através da sua arte, da sua pintura, do seu desenho, das suas esculturas, da sua atividade. Esta ida do Juarez a Curitiba, que era o lugar mais perto, e Juarez salienta isso, que quis estudar Belas Artes, quis ser um cidadão do mundo desde muito cedo, mas o dinheiro só chegava até Curitiba. Foi o dinheiro para comprar uma passagem de ônibus e de Joinville a Curitiba, que naquela época durava quase 6 horas subindo a serra, para fazer belas artes. Aí eu vejo da maior importância o estudo que o Juarez buscou e o círculo de amizades que se formou a partir de Curitiba. Creio que nesse projeto nós teremos, na continuidade do projeto de palestras e conversas, alguém que vai falar sobre Juarez e na sua vivência em Curitiba. Mas eu quero citar aí que, ao estudar Belas Artes, ele teve a sua formação acadêmica, mas dentro de uma geração que não negou o academismo, o conhecimento do academismo, mas transformou, evoluiu. Né? E aí, desde professores como Guido Viaro, Teodoro de Bona, e outros, Eleonora Botteri, mas o círculo de amizades, de colegas artistas e alunos, como João Osório Brzezinski, Fernando Veloso, Fernando Calderari, o nosso querido amigo Jair Mendes, Ives Fontoura, Helena Vong, são alguns desses criadores, Nilo Prividi, que em conjunto foram transformando o que a nossa querida crítica de arte, que já perdemos, a Dalice Araújo, salienta como a geração 60. Que participava de salões e de núcleos de criatividade e que transformou, de certa forma, o trabalho da cultura e das artes no estado do Paraná, repercutindo para outras partes do país. Juarez, em Curitiba, além da Escola de Belas Artes e desse círculo de amizades muito forte, muito criativo, muito transgressor à época, anos 60, tem importância no seu contexto. Além disso, ele começou a trabalhar em televisão. A televisão TV Curumim, Canal 6, uma das pioneiras da televisão no Brasil, iniciando ainda, como diz o Juarez, era televisão a vapor,
né? Porque tinha essas precariedades todas de uma televisão preto e branco à época. Isso sem ter um conhecimento básico das mídias televisivas. Era o início da televisão no Brasil, e o Juarez, no Diários Associados, passa a ser uma figura importante e ter uma relação com outro círculo de amizades, de criatividade, a área do teatro, das artes cênicas. Essa riqueza de atividades que constitui hoje o cidadão, o artista Juarez Machado. Juarez, na televisão, nos anos 60, passa a fazer cenários, e estudava durante o dia nas Belas Artes, e à noite ia pintar cenários na televisão, e como o cenário é uma coisa muito rápida e com pouco dinheiro à época, Juarez pintava tinta com água, e só tinha um painel para pintar um cenário. Então, ele pintava aqui num cenário para uma novela local, uma porta, uma ponte, uma coisa assim, e tinha que ser muito rápido para gravar, porque 5 minutos depois a tinta evaporava, porque era a base de água, e ele pintava em cima uma nova cena, uma nova paisagem. Então, essa dinâmica de rapidez, de criatividade, muito contribuiu com Juarez. E foi lá que ele conheceu grandes amigos de outras áreas, das artes cênicas, Nissete Bruno e Paulo Goulart, Cláudio Correia e Castro, Lala Schneider, o Delair Rodrigues, e um muito amigo, hoje ainda se encontram no Rio, e que é aí uma grande figura das lives, que é o Ari Fontoura. Juarez Machado e Ari Fontoura são grandes amigos hoje, e tem uma historinha rapidinha que eu vou contar, que no auge da amizade em Curitiba, o Ari também é paranaense, Juarez quis trazer os amigos, levou os amigos a Joinville, para passar um fim de semana em Pissarras, uma praia aqui em Santa Catarina, onde nosso tio tinha uma casa, né? Uma casa em Pissarras. E lá vieram os amigos do Juarez, das artes e da televisão, entre eles o Ari Fontoura, que passou um fim de semana em nossa casa. Eu quero confidenciar aqui, sem muita maledicência, sem nenhuma maledicência, que o Ari Fontoura dormiu no meu quarto. Claro que eu, criancinha, fui expulso do quarto, e o Ari Fontoura e mais os amigos e Juarez se tomaram conta daquele espaço, mas foi de uma alegria muito grande. Minha mãe já o conhecia das novelas, das rádios novelas, e foi muito grata a essa visita. Passaram em Pissarras e também adoraram, creio que tenho voltado muitas vezes. Essa é uma historinha rapidinha do Ari Fontoura com o Juarez. Mas tem muitas outras. Mas falando ainda de Curitiba, é justamente essa figura, e Curitiba deu para ele essas primeiras tintas, digamos assim, de uma possibilidade de seguir adiante, né? Então, a importância de uma cidade, uma importância do círculo de amigos ou de conhecidos e de trabalho para seguir adiante. É em Curitiba que ele casa e vai logo em seguida, diz ele que no dia seguinte do casamento, ao Rio de Janeiro, vai morar no Rio de Janeiro. Segundo ele, brincalhão ou não, a lua de mel foi num ônibus de 12 horas de Curitiba ao Rio, onde, no Rio de Janeiro, Novos Horizontes passam a fazer parte desse nosso artista joinvilense, cidadão do mundo. Ele começa a trabalhar numa casa, numa loja de móveis chamada Oca, e onde o patrão é
o Sérgio Rodrigues, sobrinho do Nelson Rodrigues, nosso dramaturgo maior. E Sérgio Rodrigues, uma figura generosa, criativa, o criador da Poltrona Mole e outros projetos arquitetônicos e de design da maior importância, e é nesse núcleo, na loja Oca, ali na praça no Rio de Janeiro, e entre Ipanema e Rio de Janeiro, Praça Osório, onde fazia-se antigamente, nos anos 70, quando o Juarez estava lá, as primeiras feiras de artesanato, chamadas feiras hippies, começou ali, à margem da loja onde o Juarez trabalhava. Mas foi ali que um novo ciclo se inicia na vida do Juarez. E tem também algumas histórias. Eu teria que ter um tempo necessário para talvez registrar tudo isso, mas tem uma onde ele, jovem ainda, fazendo projetos ali, fazendo desenhos na casa, na Oca, vê ao longe o seu chefe, o seu patrão, né, o Sérgio Rodrigues, conversando com uma outra figura monumental, com informações. Quem era essa figura? Oscar Niemeyer. Foi aí que Juarez conheceu Oscar Niemeyer, que o convidou para fazer uma série de projetos arquitetônicos junto à equipe de Oscar Niemeyer no seu escritório. E entre os inúmeros visitantes dessa loja, é uma loja, mais do que uma loja, é uma oficina de criatividade do Sérgio Rodrigues. Ele, entre os frequentadores, estão lá Ziraldo, Milor Fernandes, que morava logo ali, era vizinho, e começam a observar o desenho do Juarez com muita qualidade. E entre eles também Juca Chaves, que o convida para ir à Globo, e aí, de novo, um novo horizonte, um novo círculo de amizades, através da sua competência, da sua qualidade do seu trabalho, começa a surgir aí na televisão e na imprensa brasileira. Através de Ziraldo, Enfio, Jaguar, Redi e outros artistas, Juarez passa a desenhar para o Pasquim, para a Manchete, para o Jornal do Brasil, onde ele tinha uma coluna chamada Nonsense, né? E eram os anos 70, de muita vibração no Brasil, de todos os lados, políticos, conceituais, ou talvez a década do desbunde, chamado desbunde em nosso país, Juarez com uma participação bastante grande na imprensa brasileira, na grande imprensa. O Jornal do Brasil e o Globo circulavam pelo país inteiro, e com essa coluna muito inclusiva, com o desenho especial do Juarez. E ao lado de Milor Fernandes, Ziraldo, Enfio e os grandes nomes do humor brasileiro. E na televisão, um novo ciclo se inicia, aí com um contato com Boni, o diretor dele, o Borjalo, na época o Walter Clark, e outros nomes que o levaram para produzir ou colaborar com projetos ligados ao Fantástico e outros programas com cenários para shows de Roberto Carlos, Martinho da Vila, Elis Regina, os cantores da época, e no Fantástico, numa dessas reuniões de criação, Juarez propôs uma novidade. Aqueles quadros que talvez alguns de vocês lembram, que eram os quadros de mímica, baseado em Marcel Marceau, da França, e aqui baseado num outro mímico, Bandeira. Juarez criou uma série de gags, né, de piadinhas feitas para a televisão brasileira, e com isso o seu nome se abriu
publicamente, digamos assim. Hoje o Juarez Machado é um artista visual, artista plástico, como chamávamos anteriormente, mas com a figura de um popstar. Aonde vamos, num restaurante, num bar, na rua, no supermercado, o Juarez é abordado por crianças, por adultos que querem fotografia, que querem autógrafos e coisas assim, o que é difícil no contexto plástico, né, das artes plásticas. Mas foi a televisão, no meu entender, e no entender dele também, que abriu aí esse horizonte, essa janela pública de uma forma mais efetiva. Embora o trabalho dele não tenha uma repercussão política, o Juarez sempre foi um político no seu trabalho ligado às artes, não panfletário como seria o Enfio, companheiro, amigo dele, parceiro dele, mas era o que um acrescentava ao outro nesse debate. O Juarez, no Rio de Janeiro, teve uma atividade muito grande, foi o período talvez onde ele mais produziu, seja desenhos de humor, seja pintura nas galerias importantes da época, como Bonino e outras, e tem histórias desse... O que eu quero frisar muito é a circulação do artista, do homem, do cidadão com demais, com a sociedade, com a comunidade. Sociedade, que eu quero dizer, é essa diversidade de pessoas em atividades ligadas à cultura ou não. Tem uma história que o Juarez conta também, e que aí, sim, uma das perguntas que nos é feita, qual é a música que o Juarez prefere? A gente estava tentando fazer um documentário, uma época, um grupo de universitários, um documentário sobre as atividades do Juarez, e para mixar a música preferida, me perguntaram qual seria, se seria uma chanson francesa, ou seria um jazz, ou seria uma música clássica, e aí eu posso responder que é MPB. Juarez viveu um período onde a música popular brasileira foi muito forte no país, e ele conviveu naturalmente com esses compositores e músicos, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, João Gilberto e outros tantos, nessa convivência. Tanto é que o Luiz Carlos Miele, um produtor musical, o convidou para fazer shows numa casa de espetáculos, uma casa noturna de espetáculos, e o Juarez, tanto como ator, como cenógrafo, como figurinista, integrou várias dessas peças, desses espetáculos teatrais e musicais, junto com o Miele, no Rio de Janeiro. Mas essa historinha rapidinha que eu quero contar é sobre a grande musa da música, e que ele adora, e que, se fizermos um dia qualquer documentário, deverá ser musicado por Maísa Matarazzo, que era amiga de Juarez, e ele conta que estavam num bar no Leblon, Maísa, Milor Fernandes, não sei se era Bosco, e algum desses aí, em conversa, e a conversa nesse bar do Leblon, durante a noite, durante a madrugada toda, até que um deles, se não me engano, o Milor, vou para casa, já eram 6 horas da manhã, vou para casa, eu tenho que jogar frescobol. O Milor foi campeão de frescobol nas praias de Copacabana e Ipanema, e Leblon. Saíram todos para suas casas 6 horas da manhã. A Maísa, que morava ou ia a Niterói, pegou a ponte Rio-Niterói, e Juarez foi para sua casa, e ao ligar a televisão, a primeira notícia é que havia morrido num acidente na ponte Rio-Niterói a Maísa, que eles tinham acabado de beber, conversar, até
uma hora atrás. Então, são histórias de uma riqueza que isso deverá ser, sim, registrado em algum momento, contadas pelo Juarez, tem muito mais detalhes e informações, e eu sou aqui um interlocutor apenas e quero partilhar isso com vocês, que se não acrescentam como de forma acadêmica a trajetória de Juarez, nem essa era a minha proposta, mas são esses pequenos detalhes, essas conversas, esses bastidores, né, essas confidências que enriquecem e que eu pensei em trazer para vocês como uma troca de ideias, uma conversa. Legal. Edson, deixa eu só te interromper, deixa eu só fazer uma pergunta aqui, também deixar aberto para todo mundo que quiser perguntar. Tu falas bem de toda essa relação que o Juarez construiu, né? Então, desde essa saída aqui de Joinville, bem na juventude, 18, 19 anos, passa por todos esses personagens de Curitiba, pelos atores, pintores e assim por diante, vai para o Rio, aí cria uma relação que eu estava anotando aqui com Sérgio Rodrigues, Oscar Niemeyer, Zanini, tanta gente relacionada à arquitetura, relacionada ao design, assim por diante, são talvez os maiores nomes do Brasil, cada um na sua área, enfim. Também passa pelo Pasquim inteiro, né, com os cartoons, então a gente fala de Milor, fala de Enfio, fala de Jaguar. O Leon Eliachar, né? Puta, tanta gente bacana que tinha esse circuito. Passa pelo Drummond, na época também do Jornal do Brasil, da troca de cartas entre os dois, e bilhetes, né? Vou falar na crônica sobre isso, vou fazer um desenho sobre aquilo, assim por diante. Até cenografia musicais, como bem puxou, Miele, tantos outros personagens. E aí, em determinado momento, ele sai da TV, né, como conhecido, reconhecido no Brasil, para quem tem muito mais do que 30, do que como eu, lembra do Juarez na televisão e é a referência que a gente tem, nossa geração, para cima, né? Mas ele larga tudo, abre mão de tudo para ir para Paris, né? Atrás desse sonho. Claro, daí lá ele cria essas outras relações, e aí vai depois falar melhor do que eu sobre todas as relações que ele cria, o Jean-Pierre Jeunet com o fabuloso Destino da Amélie Poulain e outros filmes que eles fizeram, o Juarez como ator na França, interpretando o Delacroix no cinema francês, enfim, nós aqui conhecemos todo esse universo multifacetado do Juarez, né, que participou ativamente desses principais movimentos nos últimos 40, 50, 60 anos, talvez, né, Edson? É verdade. É verdade. E antes dele ir para Paris, o Juarez teve uma temporada em Londres e em Nova York. Nova York tem uma outra história rapidinho também. A primeira vez que ele foi com mais tempo para Nova York, de certa forma, deixou a nossa mãe um pouco apreensiva, mas meu filho vai morar num outro país, com uma língua diferente e tal, e o Juarez foi. E na época não havia muito contato, não havia celular, claro, e nós tivemos, a nossa família, um telefone lá recentemente, eu não sei, a dificuldade de ter telefone, mas Juarez foi e não dava mais notícia, foi para Nova York, para viver, para morar, foi sozinho. Eu, numa ocasião, já morava fora também, em outro lugar, não nesta casa onde estava a minha mãe, mas estava em férias ou coisa assim, minha mãe e eu vendo televisão, à noite, um jornal desses noturno,
verão no Brasil e inverno nos Estados Unidos. E a notícia que estava dando na televisão, com imagens, era uma nevasca monstruosa em Nova York. E minha mãe e eu, apreensivos, meu Deus, é o lugar onde ele está, ele não dá notícias há 3 meses, onde está, o que está acontecendo, e uma nevasca, uma paisagem horrorosa e tal. E aí a televisão, a repórter vai falando e mostrando aqueles carros escorregando pela neve e tal, e mostra uma senhora ou senhorita nessa neve e escorrega e cai, né, com guarda-chuva, com sacolas, com um filho no colo, sei lá, cai na neve e escorrega, e vem uma pessoa de costas ainda, a gente não observa muito bem, vem uma pessoa e ajuda. As pessoas ao lado, ninguém deu bola para essa senhora que caiu. E esta pessoa, um magrinho assim, meio cabeludo, vai lá e ajuda e salva a mulher de ser afundada na neve. E aí volta a câmera, ele se volta de frente, quem era? Juarez Machado. Aí a própria repórter faz uma observação, nossa, é um nome brasileiro, na época ele tinha acabado de sair da televisão, é um brasileiro que vai lá e tem a solidariedade de ajudar uma americana caída na neve. Então, essa é um episódio também de bastidores. Mas o Juarez, essa coisa de ir para fora, depois voltou a Nova York e daí resolveu Paris. Por que Paris? Aí é de novo um questionamento. E Paris já não era mais a capital das artes, digamos assim, né? Como foi no início do século XX, mas ainda carregava essa áurea de estímulo às artes, à cultura, os grandes museus, as grandes atividades e coisas assim, e o Juarez, talvez na sua ambição, quis conquistar Paris, e o fez muito bem. Passou por vários quartiers, morou em vários quartiers, morou em vários ateliês, primeiro foi sozinho, com a família, e teve lá uma outra visão. É de novo a coisa de um novo grupo que se forma. Ele teve ali uma participação muito, muito individualista, a dificuldade de um artista latino-americano entrar no mercado europeu, eu imagino a dificuldade que o Juarez teve, mas com muita competência e com muita atividade. São milhares de desenhos e de pinturas que o Juarez até hoje vem produzindo. Então não há assim vou buscar inspiração, estou esperando a luz que vai iluminar o meu caminho. Não, é um efetivo artista o tempo todo. Uma confidência. O Juarez acorda às 6 horas da manhã e começa a pintar. Ele não vai caminhar ou fazer exercício físico. Talvez falte isso um dia para ele, mas ele vai direto para o cavalete e vai repintar o que havia pintado no dia anterior. Daí a apresentação, a exposição do quem fez a live antes, o Vitor, né? Quer dizer, ele vai repintar, vai retocar, vai elaborar ainda mais, e passa o dia inteiro pintando, almoça lá pelas 3, 4 horas da tarde, descansa um pouco e retoma a pintura. E tem muita a coisa de buscar a luz, né? A luz do dia é importante para esse artista, e ele faz muito bem. Recebi uma informação aqui, tá? Tem um limite de hora. Mas essa ida a Paris, e você lembrou muito bem, Jean-Pierre Jeunet, o cineasta do Fabuloso Mundo de Amélie Poulain, é vizinho do Juarez, em Montmartre, e se encantou com o trabalho, com as artes, com as cores das obras do Juarez, e se frequentam ali hoje é um café, embaixo do estúdio do Jean-Pierre, é um café, o café que virou turístico para visitação, mas
e são amigos, e essa relação de amizades com críticos, com escritores de Paris é muito importante. E aí Juarez faz um circuito pela França, em Saint-Paul-de-Vence, principalmente, onde mora durante um período, e no sul, né, no sul da França, mas mantém galerias tanto no sul quanto no norte, em Honfleur, principalmente, em Joinville-le-Pont, que é uma cidade irmã da cidade natal do Juarez, e Honfleur, onde é um núcleo de galerias da maior importância. Nice, morou em Nice, no mesmo prédio onde moravam os artistas, alguns dos Matisse morou no mesmo prédio onde o Juarez morou. Então, essa energia, essa força que eu quero reiterar aqui é importante para que não haja um isolamento do camarada se achando um grande artista. A imagem que tem, alguns ainda têm do Juarez, é um tomador de champanhe, de ostras e coisas assim, mas é um homem simples, é um cidadão do mundo com a especialidade de um homem simples. Mais uma informação que eu quero passar: quando ele vem aqui para Florianópolis, que, aliás, faz tempo que não vem, tenho que fazer essa cobrança com ele, mas quando ele vem para cá, quase anonimamente, é difícil Juarez estar anônimo em alguma cidade do Brasil, mas quando vem para cá, a primeira coisa que ele pede é pisar na areia em algum boteco, que eu leve ele em algum boteco aqui em Santo Antônio de Lisboa ou na praia de Sambaqui, porque quer comer um pirão d'água com peixe frito, com tainha frita. Quer dizer, esta é a figura do Juarez, controversa às vezes, né? E pode ser paradoxal, um homem elegante e com uma pintura elegante, aí é que nós queremos salientar, mas que tem essa simplicidade de um cidadão, de um querido irmão, de um companheiro, né, de um parceiro de seus habitantes na cidade. Em Paris, hoje ele está há tantos anos, mantém um belíssimo de um ateliê com a luz voltada para o sul, né, que é importante na pintura dele. Vizinho de grandes nomes do passado, como já citei aqui. De frente ao ateliê dele foi a casa do Theo e Van Gogh. Muito bem. Perfeito. Gente, a gente tem pouco tempo, hoje foi confuso ali no início, tivemos uma invasão digital, virtual, enfim, acontece. Tivemos que mudar de endereço, então nosso tempo aqui é curto. Alguém com alguma pergunta, por favor? Algum comentário? Fique à vontade. Posso fazer uma? Tudo bem, Edson? Diga, Rita. No começo, eu peguei, foi bem naquela hora tumultuada do hacker aí entrando, que tu falou que estão pensando esse ano em fazer ano que vem, né, em fazer uma exposição com artistas diversos. Teria como só dar uma completada nisso? Se não for atrasar muito. Nada. Pô, é sempre importante aí as intervenções de quem está assistindo. Com um artista, sim, que tem uma ligação, que tem um diálogo com o Juarez. A ideia é essa. Os projetos, Roberto, do Instituto Internacional Juarez Machado são muitos. Nós temos aí, claro, a dificuldade de manutenção, de continuidade desses projetos, mas eles abarcam uma série de atividades, desde as exposições voltadas ao trabalho do Juarez, e que essa era uma ideia, como também o registro, a documentação, o resgate da obra do Juarez, que está disperso pelo mundo inteiro, né? Então, há agora a possibilidade de uma contratação, de uma historiadora, de uma bibliotecária, de uma equipe eficaz que possa voltar à essência do que o Instituto se propõe, ou seja, o trabalho deste artista
primeiro registrar, documentar essas milhares de obras, esses milhões de recortes de jornais, de catálogos, de informações, de críticas, de comentários críticos, de apresentações dele. E aí uma das ideias, claro, é uma exposição com artistas do mundo inteiro e que tem um diálogo com o Juarez, mesmo porque o Juarez circula nesse grande universo. Mas a essência e talvez esse ano de 2022 a gente possa consolidar uma biblioteca virtual com esse material do Juarez para que os pesquisadores, os professores, os alunos, os interessados na arte do Juarez possam ter aí informações mais efetivas dele, porque o papel do Instituto não é apenas mostrar o trabalho dele, mas é aprofundar, né, conscientizar de que é importante uma figura dessa para que outros possam buscar aí o seu sonho, Roberto. Ok. E a última perguntinha, a exposição que ia ser esse ano, vai ter ano que vem, Curitiba? Isso, ano que vem, ano que vem, a exposição Juarez Machado Volta ao Mundo em 80 anos, no MON, Museu Oscar Niemeyer, aquele Museu do Olho. Eu já te convidei várias vezes para a exposição e sempre é adiada a data em função da pandemia. A própria direção do museu nos solicitou que tivéssemos aí um prazo maior, mesmo porque a exposição do Juarez geralmente acarreta um público muito grande, então havia restrições sanitárias nesse sentido, né? E vai acontecer possivelmente em abril ou maio de 2022, no MON, Museu Oscar Niemeyer. Você será um dos primeiros a ser avisado e todos já estão convidados para estarmos lá, certamente com a presença do Juarez. Juarez continua em Paris, mas já buscamos essa data de maio, que é nem frio nem quente aqui, para que ele possa estar presente e receber o abraço carinhoso de todos vocês. Ok, obrigado, gostei da live. Desse uma abrangência geral. Gente, muito, muito obrigado. A gente está contando os segundos para cair. Já está feito convite para todo mundo. Edson, virás de novo, vamos conversar de novo mais vezes. São muitas histórias. Rapidinho o convite para amanhã às 15h. Restaurar e catalogar para pesquisar Juarez Machado, historiadora que o Edson deu a introdução. Michele Gonçalves falará um pouquinho sobre o trabalho que ela iniciou agora conosco. A Giane, grande historiadora, uma das personagens mais importantes de Joinville com relação ao patrimônio, principalmente patrimônio cultural. Falará sobre Juarez Machado, Joinville, um patrimônio, na quinta-feira, às 19h. E o Marcos Bento, às 11h de sexta, Histórias e Causos de Juarez Machado, as histórias e causos dele em Curitiba. Gente, muito, muito obrigado. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Obrigado mais uma vez e até muito breve. Ok, um abração. Valeu.